Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo, conforme o tema que vocês observaram aí na capa, nós vamos fazer a recapitulação do caso Noruega, até o ponto em que ele está atualmente, já que não temos nenhuma notícia no site oficial das Testemunhas de Jeová. Lá elas só noticiam, o corpo governante no caso estamos falando, só noticia aquilo que é favorável a eles. O mesmo se dá com os supostos defensores das Testemunhas de Jeová na internet, defensores sem autorização do corpo governante, que vêm e reverberam e falam, defendem com unhas e dentes a organização, mas são intelectualmente desonestos para com o público. Então vamos fazer uma recapitulação nesse vídeo, desde o começo desse processo até o estado em que ele está agora. E por favor, separe um tempinho, porque nós vamos fazer a consideração de matérias na imprensa e também das falas do corpo governante, dos procedimentos que se desenrolaram até o estado atual. Então nós vamos demorar um tempinho aqui, mas o objetivo desse vídeo é colocar as coisas numa ordem cronológica o máximo possível para ajudar você a ter um entendimento desse caso, entender o que é que o governo estava exigindo, as manobras que as Testemunhas de Jeová fizeram para atender o governo e, como disse, o julgamento e o estado que está atualmente esse processo. Tá bem? Então vamos entrar nessa jornada? Vamos tentar fazer uma linha do tempo adequada? Vamos começar por primeiro ver quais foram as exigências do governo lá em 2021 para as Testemunhas de Jeová que não respondiam, fizeram de conta que não estavam recebendo nada do governo. Vamos ver aí, qual foi, como foi que a organização se comportou. Vou ficar pequenininho aqui e nós vamos ler a matéria. Essa matéria que saiu aí no site, dagsavisen.no, da Noruega. Então vamos ver como eles noticiaram aí essa questão. As Testemunhas de Jeová são privadas do registro como comunidade religiosa. Só o pessoal está traduzindo aqui para o português de Portugal, então tem algumas palavras que são diferentes aí no Brasil, tá? Por exemplo, registro no Brasil. Aqui em Portugal nós falamos registro, tá bem? Então vamos lá. O administrador estadual de Oslo e Viken decidiu retirar o registro das Testemunhas de Jeová como comunidade religiosa sob a lei de comunidades religiosas. Bom, aqui já traduziu do jeito português brasileiro de falar, Então por que é que o governo decidiu? Por que que o governo quis fazer isso aí com as Testemunhas de Jeová? Em nossa opinião, a comunidade religiosa viola o direito dos membros à livre decisão. Acreditamos que isso viola o direito dos membros à liberdade de religião. Também acreditamos que eles violam os direitos das crianças, ao permitir que excluam menores batizados e ao incentivar os membros a isolar socialmente crianças que não seguem as regras da comunidade religiosa, escreve o administrador estadual em Oslo e Viken em um comunicado à imprensa. Então observaram qual era o objetivo do Estado norueguês? A opressão, o ostracismo praticado pelas Testemunhas de Jeová para com as pessoas que saíam da organização. Eles entenderam, pelo modo como as Testemunhas de Jeová agem, eles entenderam que as pessoas não tinham direito à liberdade religiosa, especialmente as crianças, os menores, porque eram desassociados e tratados assim como os adultos. Existem inúmeros casos de filhos menores que são desassociados e são tratados como lixo dentro da própria casa, pelos pais que se julgam cristãos e que acham que estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Eles não têm culpa nenhuma de fazerem isso. O problema é que eles não têm liberdade de pensamento para analisar e raciocinar que esse comportamento para com um filho dentro de casa, um filho menor dentro de casa, não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre essa questão.
Eles simplesmente acreditam na interpretação do corpo governante e não podem questionar essa interpretação. Vamos continuar lendo a matéria aí, né, que gerou todo o alvoroço dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Então, continuando. O administrador estadual enviou um aviso às Testemunhas de Jeová sobre possível perda do registro em 25 de outubro deste ano. No aviso, solicitamos feedback sobre se eles queriam retificar as condições que levaram à negação dos subsídios estatais. As Testemunhas de Jeová não quiseram, mantiveram-se firmes, depois nós vamos ver. A sociedade não quis retificar as condições que levaram à negação dos subsídios estatais em 2021 e expressa que ainda discorda da decisão de negar os subsídios, afirma o administrador estadual. Vejam só, pessoal, que o governo norueguês, se as Testemunhas de Jeová quisessem manter o padrão delas sobre a desassociação do jeito que sempre foi, eles poderiam manter, sem problema nenhum. Eles só não iam mais receber os subsídios estatais, porque o governo entendia que eles estavam aí praticando intolerância religiosa para com os membros que se afastam da organização. Simplesmente isso. Eles só não iam mais receber o dinheiro do governo. A mais abaixo isso vai ficar mais claro ainda. A perda do registro significa que as Testemunhas de Jeová não são mais elegíveis para solicitar subsídios governamentais. Isso também significa que a comunidade perde a autoridade para realizar casamentos. Eles ainda são livres para praticar a sua religião e suas atividades, independentemente de terem registro público ou não, já que a lei das comunidades religiosas é essencialmente uma lei de subsídios, afirma ainda o comunicado à imprensa. Observaram, pessoal? Então, o que estava aqui em jogo para as Testemunhas de Jeová era receberem o subsídio. Eles não queriam perder os subsídios do governo. O governo deixou, vocês não querem se adequar, continuem com suas crenças e não vão receber subsídio do governo. É simples. Ficou claro para vocês isso aqui? Tá bem claro? Eu acho que tá bem claro. Ficou bem claro, não ficou? As Testemunhas de Jeová informaram a Vartland na quinta-feira anterior que estão processando o Estado após terem tido seus subsídios estaduais negados para 2021. A intimação contra o Estado, especificamente o Ministério da Infância e da Família, foi enviada ao Tribunal Distrital de Oslo em 21 de dezembro. Confirmaram as Testemunhas de Jeová. Observaram? O que as Testemunhas de Jeová fizeram quando foram lá e negaram? Se comportaram como os cristãos lá no primeiro século, que é quando eram perseguidos. Jesus Cristo disse: felizes sois quando vos perseguirem e vituperarem em meu nome. Regozijai, pulai de alegria. Não, sabe o que as Testemunhas de Jeová foram lá e fizeram? Porque elas se sentiram perseguidas? Processar o Estado. E olhem só, o Estado não proibiu, não perseguiu, não proibiu a prática religiosa das Testemunhas de Jeová. Olha, vocês não querem se adequar ao método da Noruega, onde nós somos pessoas tolerantes no que diz respeito à religião, não tem problema, podem continuar. Vejam só o tamanho da tolerância do Estado. Vocês podem continuar sendo Testemunhas de Jeová, fazendo o que vocês têm que fazer, mas do governo vocês não vão ganhar dinheiro. Aí a organização sentiu o quê? Meu Deus, vamos perder alguns milhõezinhos aí, é melhor a gente ir para cima, vamos processar. Tá vendo como são as Testemunhas de Jeová? Tá vendo como é o corpo governante das Testemunhas de Jeová? Quando você, Testemunha de Jeová, está passando uma perseguição, o irmão te faz o mal, o teu patrão te faz o mal lá no trabalho, o que eles falam para você? Olha, espera em Jeová, aguarda em Jeová. No tempo devido, se for da vontade dele, ele vai agir. Não faça nada contra, não. Deixe isso para lá. Jeová resolve. Mas quando eles estão perdendo o dinheiro deles, né, a organização, né, quando nós falamos das Testemunhas de Jeová, estamos claramente nos referindo, né, à liderança das Testemunhas de Jeová. Quando são eles que estão sofrendo, sendo perseguidos, o que eles fazem? Vão lá e revidam a perseguição.
Eles não dão a outra face, assim como Jesus Cristo ensinou, e eles falam que você aí deve fazer. Então, continuando. Período de apelação de 3 semanas. Se a decisão não for testada, a decisão de negar apoio estatal às Testemunhas de Jeová e possivelmente retirar seu registro como comunidade religiosa fará com que a Noruega siga na direção oposta ao direito internacional, escreveu as Testemunhas de Jeová em um e-mail ao NTB. Estavam lá, né, apelando por causa disso, né? A comunidade religiosa escreve ainda que a retirada do registro seria um sinal de perigo de um retrocesso para a liberdade religiosa e os direitos humanos na Noruega. Gente, como que pode ser uma organização tão hipócrita? Eles praticam o retrocesso nos direitos humanos, banindo as pessoas, banindo a pessoa do convívio social com seus membros familiares, com seus pais, com seus filhos, com seus primos, com seus tios, com seus avós, com suas avós. E eles vêm falar em direito humano. Essa organização é muito hipócrita. As Testemunhas de Jeová fazem parte da sociedade norueguesa há 130 anos e têm o direito de receber apoio estatal há mais de 30 anos, declaram. Vocês estão vendo só? Em nenhum momento a organização ali deu resposta direta sobre a questão da desassociação, da remoção. O que eles queriam era manter os subsídios. Olha, vocês são firmes e praticantes daquilo que é verdadeiro, vocês têm certeza, Testemunha de Jeová, do que vocês praticavam sobre a desassociação, como era antes? Vocês não tinham certeza que era a verdade conforme estava estabelecida na Bíblia? Por que não mantiveram a sua firmeza em aplicar aí os princípios bíblicos como sempre foi? Vocês aplicavam o princípio bíblico, segundo a interpretação de vocês, há muito mais que 30 anos. Há muito mais tempo do que os subsídios que vocês recebiam da Noruega. Por que não mantiveram a sua firmeza nesse princípio? Né? Agora nós vamos ver o desenrolar disso. O administrador estadual deu às Testemunhas de Jeová 3 semanas para apelar e pede que elas recorram ao Ministério da Infância e da Família. O subsídio para os 12.686 membros das Testemunhas de Jeová no ano passado chegou a cerca de 16 milhões de coroas, né, o dinheiro lá da Noruega. Então, qual foi o desdobramento disso para as Testemunhas de Jeová? É agora o que nós vamos ver aqui no boletim do Corpo Governante de 2022, o boletim número 8. E nós vamos ver aqui, ó, diante dessa situação que o governo aí, né, começou cortou os subsídios das Testemunhas de Jeová em 2021, veja só o que o nosso querido Anthony Morris, ele disse sobre a posição das Testemunhas de Jeová. Bem-vindos! A partir aqui, se eu não me engano, do minuto 2:50 e pouco, é que ele vai começar a falar desse caso. Então nós vamos avançar até lá. Magedon. Temos outra novidade animada. Vou aumentar aqui o som para o máximo possível. Deixa eu só aumentar aqui, gente. Eu não vou editar esse vídeo, vou deixar no natural. Depois a gente melhora o que precisa melhorar. Animadora sobre a nossa liberdade de adoração. Como Jesus predisse em Mateus 10:22, nós enfrentamos muita oposição. Jesus disse: "E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome." Para ajudar o povo de Jeová, nós recentemente criamos o escritório para a liberdade de adoração no Betel da Europa Central. Ó, você viu? Trabalharam para criar um escritório específico sobre liberdade de adoração na Europa. É por isso que estavam mandando cartas às congregações convidando irmãos advogados para fazerem parte desse escritório. Essas são as Testemunhas de Jeová. Não gostam que você estude, faça faculdade, mas fica doidinho para encontrar um irmão que é advogado para fazer parte aí e fazer servicinhos ali na faixa, no 0800 para eles. Vamos voltar. Esse departamento vai coordenar nossos esforços de defender nossa adoração na Europa. Bem, você talvez esteja se perguntando: nossa obra já está funcionando na Europa há tantos anos, será que isso é necessário?
Será que é necessário mesmo? A pergunta que os irmãos, né? Os irmãos que têm raciocínio, né? Porque a maioria, infelizmente, o irmão Testemunho de Jeová, vocês vão me desculpar, agora eu estou me dirigindo a vocês mesmo. A maioria de vocês não pensa e não tem raciocínio. E essa recapitulação do caso Noruega é para abrir a sua mente. Se você não vê o que está acontecendo, e não enxergar o que está por detrás, como é que as regras do corpo governante elas são flexíveis e se amoldam como uma mutação ao que está acontecendo à sua volta, infelizmente você é um caso perdido. Se depois desse vídeo aqui você não enxergar a hipocrisia do corpo governante, da organização, da sua liderança, no modo como eles aplicam a Bíblia, olha, pode esquecer da vida, você é um zumbi andando sem pensar, que só sabe obedecer. Mantenham na sua mente. O que nós vimos lá na matéria do Jornal da Noruega? Que o governo cortou o registro das testemunhas de Jeová para eles não receberem mais subsídios governamentais. As testemunhas de Jeová continuaram mantendo a sua posição de que não iriam mudar. E aí o Anthony Morris, nós vamos ver nesse discurso, ele vai falar sobre esse tema. E o que é que ele vai falar? Vamos seguir e depois vamos comentar. Sim, é necessário. Por exemplo, recentemente o governo da Noruega decidiu que as testemunhas de Jeová não iam mais receber alguns benefícios que outras religiões registradas recebem. Observaram? O governo da Noruega decidiu que nós não vamos mais receber subsídios que outras religiões recebem. Observaram que quando é para receber dinheiro, contribuição, donativo, isenção de imposto do governo, as testemunhas de Jeová se comparam às outras religiões. Ah, mas eles podem, por que nós não podemos receber? É o nosso direito. Que imitação à risca do exemplo de Jesus Cristo, né? E ainda tem alguns aí que nem conhecem o que são as testemunhas de Jeová e vêm fazer vídeos defendendo as testemunhas de Jeová. Sabe? Falando que as testemunhas de Jeová são perseguidas. Que perseguição? Você não está acompanhando comigo e não está vendo? O governo só tirou o registro e o subsídio. As testemunhas de Jeová podiam continuar normalmente na Noruega. Vejam só, agora, vamos continuar aí com a fala do nosso querido Anthony Morris, enquanto ainda membro do corpo governante. Quem vai explicar um pouco mais sobre isso é o nosso irmão Jørgen Pedersen. Foi um susto quando recebemos uma carta das autoridades do governo em Oslo, na Noruega, ameaçando tirar o nosso registro de comunidade religiosa. As testemunhas de Jeová já pregam as boas novas na Noruega por mais de 120 anos. Na verdade, elas já tinham sofrido perseguição durante a ocupação nazista na Noruega na Segunda Guerra Mundial. Comentando sobre como as testemunhas de Jeová foram a única religião a se manter firme contra os nazistas, um ex-ministro de assuntos religiosos exclamou: "As pessoas no país inteiro deviam saber disso. É uma informação útil principalmente para os jovens." Sempre fomos conhecidos como bons cidadãos, tanto que um relatório público declarou que as testemunhas de Jeová se preocupam em obedecer às leis do país. Observaram aí o tom emocional, se apresentando como bons cidadãos. Em algum momento foi questionado pelo governo da Noruega e falado que eles não eram bons cidadãos e que é por isso que eles não mereciam receber mais os seus subsídios? Não tem nada a ver. Isso aqui é um tom apelativo, tom emocional, musiquinha de fundo para tocar o coração e fazer os membros, né, da organização sentirem que estão realmente sendo perseguidos. Esse é o meio, né, das testemunhas de Jeová agirem. Você consegue imaginar os apóstolos lá no primeiro século, Jesus Cristo agindo dessa forma? Vocês conseguem imaginar os apóstolos processando o governo porque eles deixariam de receber algum subsídio? Aliás, você consegue criar, desenvolver na sua mente que os cristãos no primeiro século recorreriam à ajuda do Estado para receber dinheiro?
Você consegue conceber isso na sua mente? Ora, não são as Testemunhas de Jeová a organização que está reavivando o cristianismo do primeiro século aqui na Terra hoje? Então como é que essa organização quer se valer de subsídios, coisas estatais que começaram seu desenvolvimento lá pelo quarto século, com o imperador Constantino, através daquilo que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana? Quando é para ter dinheiro, eu falo, a organização se equipara às outras organizações. Aí ela é coitadinha e tem que merecer ajuda também. Agora o governo cortou nosso subsídio, sendo que existem mais de 700 comunidades religiosas que ainda recebem essa ajuda do governo. Essa decisão é inconstitucional. Estão vendo aí, pessoal? Estão vendo aí se equiparando a mais de outras 700 denominações religiosas que existem lá na Noruega. Chorando por causa de dinheiro. Eu fico falando, eu olho para isso e fico pensando comigo, como é que você que está aí dentro da organização não consegue enxergar isso, gente? É revoltante. E um ataque sem igual à liberdade de religião na Noruega. Com a ajuda do novo Escritório para a Liberdade de Adoração, estamos defendendo nossos direitos. Ao mesmo tempo, estamos tentando conversar com as autoridades sobre isso. Ataque à liberdade religiosa. Querido irmão, e a liberdade religiosa das pessoas que abandonam a organização? Será que elas têm realmente uma liberdade religiosa? Será que elas têm direitos humanos que estão sendo cumpridos? Porque a liberdade religiosa significa isso. Eu escolho não mais ser testemunha de Jeová. Quero ser de outra religião. Ou eu não quero mais ser testemunha de Jeová porque, para mim, essa organização não despertou mais aquele interesse. Eu senti no meu coração que eu não quero mais ser cristão. Mas eu tenho uma vida boa, eu respeito as leis, sou um bom cidadão, assim como vocês. Qual a base para vocês tratarem a pessoa como lixo? Era isso que o governo da Noruega estava colocando em voga. Porque se você tem a liberdade religiosa, você sai de uma organização, os membros daquela organização vão continuar tendo contato contigo, eles automaticamente não vão ter, você não vai fazer mais parte do clube social. Mas se algum membro te encontrar na rua, ver você, ele pode falar livremente. Olha, que bom ver você. Quem sabe você não volta para lá. Mantenha uma conversa. Se quiser e desejar, olha, você não quer na minha casa eu tomar um café? Isso é liberdade religiosa. Não o que vocês fazem aplicando mal o conselho da Bíblia sobre esse caso. Notem, pessoal, não estamos questionando o direito da organização de remover aqueles que dão trabalho, que não se adequam às regras e às orientações da organização. Isso aqui, eu não tenho que discutir. A organização tem esse direito. Como qualquer empresa, qualquer outra religião tem o direito de remover aqueles que causam problemas. Tentou ajudar, não se adequou às regras, depois de várias tentativas de ajuda amorosa, olha, infelizmente dessa forma não tem como você continuar aqui. Porque nós não podemos manter dentro da congregação pessoas que podem contaminar outras aqui com o seu modo de agir. Mas agora, você tratar a pessoa como um lixo, como banir as pessoas, considerá-la como um excremento, né, um cão podre, jogado, abandonado, isso não se faz. E olha que se as pessoas humanas, quando elas encontram um cãozinho ou um gatinho abandonado, sofrendo, doente, existem pessoas com amor e carinho que vão lá e cuidam deles, recuperam e dão vida para ele de novo. Às vezes eram animaizinhos que poderiam até morrer dentro de poucas semanas. Aí eles acabam vivendo por muito mais anos devido ao grande amor e carinho demonstrado por eles. Agora vocês, testemunhas de Jeová, você, organização das testemunhas de Jeová, e você, membro individual, que trata quem sai como um lixo,
você está condenando a pessoa à morte social. Muitas não suportam essa dor e acabam apelando contra a própria vida. E existem inúmeros casos assim dentro da organização. Vamos continuar aqui. Será que as testemunhas de Jeová, de acordo com esse boletim aí, número 2 aí, do corpo governante, número 2 ou número 8, não lembro, vai manter a sua decisão de continuar praticando a desassociação conforme eles sempre praticaram? Então vamos ver. E estamos orando para que essa situação possa ser resolvida de modo amigável. Muito obrigado, irmão Jürgen. As autoridades na Noruega estão ameaçando retirar o nosso registro legal por causa da nossa posição com base na Bíblia sobre a desassociação. Observaram? A nossa posição com base na Bíblia sobre a desassociação. Vamos repetir? As autoridades na Noruega estão ameaçando retirar o nosso registro legal por causa da nossa posição com base na Bíblia sobre a desassociação. No futuro, vários governos vão ameaçar nossa liberdade de adoração. Eles talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas, mas com certeza nós nunca faremos isso. Opa! Observaram? Vamos lá de novo? Vamos lá? Vários governos vão ameaçar nossa liberdade de adoração. Eles talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas, mas com certeza nós nunca faremos isso. Opa! De novo? Como que é? Vários governos vão ameaçar nossa liberdade de adoração. Eles talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas, mas com certeza nós nunca faremos isso. E aí, pessoal, observaram? Anthony Morris deixou bem claro: eles nunca vão alterar as suas crenças bíblicas, as suas crenças baseadas na Bíblia sobre a remoção, a desassociação. Ele falou aqui como um membro do corpo governante, com toda a certeza de que a organização manteria sua postura diante da suposta perseguição do governo da Noruega. Será? Vamos repetir só mais uma vez para ficar bem gravadinho aqui na nossa... O nosso registro legal por causa da nossa posição com base na Bíblia sobre a desassociação. No futuro, vários governos vão ameaçar nossa liberdade de adoração. Eles talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas, mas com certeza nós nunca faremos isso. Talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas, mas com certeza nós nunca faremos isso. Nunca faremos isso. Observaram? Então, o Anthony Morris veio, apareceu aí nesse boletim, do corpo governante e meteu o louco. Disse que nunca iriam alterar as crenças das testemunhas de Jeová sobre a desassociação. Como o irmão Jürgen mencionou... Será que eles nunca mudariam mesmo? O que foi que aconteceu? Vamos ver o que foi que aconteceu? Deixa eu verificar aqui uma forma de apresentar para vocês. O que foi que aconteceu? O primeiro passo que a organização fez: removeu o Anthony Morris do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Lembram-se disso? Então vou mostrar para vocês aqui. Infelizmente nós não conseguimos abrir mais no site o link, porque a organização deixou o anúncio da remoção do corpo governante, do Anthony Morris do corpo governante, retirou, não ficou nem uma semana no ar esse anúncio. Mas aí a primeira coisa que a organização fez, lá em fevereiro de 2023, na quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, foi anunciado na sede mundial que o irmão Anthony Morris III não serve mais como membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. O que aconteceu, gente? As Testemunhas de Jeová já começaram, então, a se ajustar, a moldar para atender os desejos e as instruções dadas pelo governo norueguês a respeito aí, da desassociação. Então o primeiro passo foi o quê? Retirar Anthony Morris do circuito
Porque ele falou claramente, nós nunca vamos mudar a nossa decisão sobre a desassociação, porque ela tem base na Bíblia. É o conceito bíblico, é o conceito correto. Mas e aí? O que será que aconteceu? A primeira coisa foi remover o nosso querido Anthony Morris. Agora nós vamos ver o boletim número 2 de 2024 das Testemunhas de Jeová. Porque, né, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai acolá, e começou aquela guerrinha, né, entre o corpo governante e o governo. Então, até antes de a gente verificar isso, vamos ver aqui como as Testemunhas de Jeová começaram a agir, né? Porque vamos colocar na sequência, na ordem lógica, porque o boletim número 2 de 2024 é depois. Deixa eu colocar na ordem aqui, porque senão vamos sair da nossa ordem lógica. Muito bem. Então, as Testemunhas de Jeová ficaram tão desesperadas que a primeira coisa que fizeram foi remover Anthony Morris do corpo governante das Testemunhas de Jeová. E aí vem a matéria de 11 de janeiro de 2023, lá no site JW. Vocês podem pegar e ler aí depois também. Olha lá. Então nós temos aí o site JW das Testemunhas de Jeová, você está vendo o link aqui, né? Você pode procurar aí. 11 de janeiro de 2023, Tribunal norueguês atende pedido das Testemunhas de Jeová para suspender cancelamento do registro. Então eles entraram com uma liminar junto lá ao Tribunal norueguês e pediram, né, a suspensão do cancelamento de registro. Em 30 de dezembro de 2022, o Tribunal Distrital de Oslo atendeu ao pedido de nossos irmãos para suspender temporariamente a tentativa do governo de cancelar o registro das Testemunhas de Jeová como comunidade religiosa na Noruega. Isso foi necessário porque a governadora dos condados de Oslo e Viken anunciou sua decisão de cancelar nosso registro nacional. A decisão do tribunal permite que mantenhamos nosso registro até que o caso seja julgado. O Ministério da Infância e da Família discorda da decisão do tribunal. Então aí as Testemunhas de Jeová vão fazer a sua matéria, né, dando a sua posição sobre o assunto, só que não informa, né, de forma eficaz tudo o que aconteceu com eles. Então eles recorreram lá, o governo suspendeu, né, liminarmente o cancelamento do registro, mas o processo continuou a andar. Né? O processo continuou a andar. Então, o primeiro aspecto foi isso. Foi lá remover o Anthony Morris do corpo governante e apelar para os governos. Mas não parou por aí. Não parou por aí. O que aconteceu? As Testemunhas de Jeová começaram a implementar mudanças para se adequarem ao que o governo norueguês queria. Mas lembrem-se, o que foi que disse o Anthony Morris? Que eles nunca mudariam a sua posição com base na Bíblia sobre a desassociação. Será? Vamos ver aqui, ó, esse vídeo aqui já vai ser um pouquinho mais comprido, e nós vamos escutar o nosso querido Mike Sanderson. Pessoal, e olhem só, né, a hipocrisia do cidadão. Boletim do Corpo Governante, número 2 de 2024. A corzinha da gravata dele. A mesma coisinha da bandeira da Noruega. Sabe o que é isso aí, gente? Para mostrar, né, que está ali mantendo, né, uma posição favorável, né, de acordo com o corpo governante considerou com oração como poderíamos... Então vamos, né, soltar aqui. Deixa eu ver aqui, vai ser no minuto 4. Vamos ver no minuto 4 aqui em diante, nós vamos pausando e fazendo análise. O corpo governante considerou com oração como poderíamos imitar melhor a misericórdia de Jeová ao lidar com aqueles que cometem pecados graves. Isso nos ajudou a ter um entendimento mais claro de 3 textos. Vamos ver o primeiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25. O Jeová ajudou eles a chegarem a um entendimento mais claro sobre como tratar pecadores.
né? O Jeová deles, nesse caso aí, parece que chama Noruega, né? Ai, gente, seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, né? Deixa eu ajeitar a tela aqui que deu um errinho, pronto. Vamos seguir aí então com o nosso vídeo. Paulo disse: o escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal e instruir com brandura os que não tiverem uma atitude favorável. Talvez Deus lhes conceda arrependimento, o que os levará a um conhecimento exato da verdade. A quem Paulo estava se referindo quando falou dos que não tinham uma atitude favorável? Uma nota de estudo em inglês em 2 Timóteo 2,25 explica: Paulo usa uma palavra grega que, nesse contexto, se refere a pessoas que resistem aos ensinamentos cristãos ou que se opõem a eles. Paulo talvez estivesse pensando, entre outras pessoas, naquelas da congregação em Éfeso que tinham uma atitude negativa em relação a seguir os conselhos das Escrituras ou acatar os alertas dos irmãos que exerciam a liderança. Hoje, isso pode incluir irmãos e irmãs na congregação que desconsideram conselhos bíblicos e se envolvem em pecados graves. Quando uma pessoa comete um pecado grave, ela precisa de ajuda dos anciãos. Então, uma comissão de anciãos vai se reunir com ela. O objetivo desses anciãos não é só julgar se a pessoa está arrependida ou não, mas também agir em harmonia com 2 Timóteo 2, 24 e 25. Os anciãos precisam corrigir e instruir essa pessoa com brandura. Então, começaram já aí a manipulação, né? O objetivo dessa comissão de anciãos, outro nome que eles já mudaram, porque era comissão judicativa, uma comissão de julgamento, certo? E por que eles mudaram para a comissão de anciãos? Para ver se tira da mente dos anciãos que eles estão lá para julgar os outros. Mas a prática é totalmente diferente, né? A organização é assim, é um sistema americano. Ela vai mudando as suas nomenclaturas, as suas siglas, conforme a necessidade, né? Então eles vão se adaptando. E colocam por detrás disso um fundo, um pano de espiritualidade. Você olhando, escutando esse discurso, a pessoa, meu Deus, olha só como eles são tão instruídos na Bíblia, procuram praticar, né, o que está escrito lá nas Escrituras. Eles seguem à risca o que a Bíblia diz. Desculpa, pessoal. No entanto, nós observamos que o Anthony Morris disse que a base da prática da desassociação, a forma como eles tratam as pessoas, tudo o que está envolvido na desassociação é fundamentada na Bíblia e que eles nunca vão mudar, que eles nunca mudariam, né, a forma como eles agem nesse quesito. Será que não? E lembrem-se, porque a gente vai passando o tempo no vídeo, a gente vai esquecendo, né? Lembrem-se que o governo estava criticando a falta de liberdade religiosa dos membros removidos, o tratamento que eles recebiam, especialmente aqueles que são menores de idade. Com que objetivo? Veja o que diz outra nota de estudo em 2 Timóteo 2,25. Quando um ancião cristão corrige ou instrui com brandura os que não tiverem uma atitude favorável, pode haver um resultado positivo, arrependimento ou mudança de atitude. O crédito por essa mudança de pensamento e atitude vai não para algum ser humano, mas para Jeová, que ajuda o cristão rebelde a fazer essa mudança vital. Paulo continua mencionando alguns dos belos resultados desse arrependimento. Isso leva a pessoa que pecou a um conhecimento mais exato da verdade, ajuda a cair em si e a capacita a escapar do laço de Satanás. Então, o objetivo dos anciãos é levar a pessoa ao arrependimento. Será que esse entendimento mais claro de 2 Timóteo 2, 24 e 25 significa que precisamos fazer algum ajuste? Atualmente, uma comissão... Começou, né? Vocês viram, o que antecedeu era tudo a preparação para o golpe. E agora vem a nova luz, os ajustes que eles vão fazer no que tange à remoção. Mas a gente não acabou de ver num vídeo o Anthony Morris dizendo que o que eles faziam já era baseado na Bíblia? Eles já não tinham orado e entendido que era daquele jeito que tinha que fazer? E agora
Eles usam os mesmos textos de antes para justificar a mudança. Então vejam só como eles dão a mudança, o discurso que eles fazem para fazer você, eu e todos os que pertencem à organização de trouxas. Porque é assim que eu me sinto, por ter feito parte dessa organização, um trouxa, um enganado. Porque depositei a minha esperança, a minha confiança no que falavam esses homens. Porque eu, assim como você, testemunha de Jeová que está aí, acreditava que esses homens tinham a orientação e o espírito de Jeová. Mas vocês vão ver, e vai ficar claro nesse vídeo, que eles não têm espírito de Jeová coisíssima nenhuma. O que manda é o dinheiro. A comissão de anciãos normalmente se reúne com quem pecou apenas uma vez. Mas o corpo governante decidiu que a comissão pode se reunir com a pessoa mais de uma vez. Por quê? Em Apocalipse 2:21, falando sobre aquela mulher Jezabel, Jesus disse: "Eu dei a ela tempo para se arrepender." Observaram? Então antigamente era assim, era marcada a comissão judicativa, gente, para quem nunca foi ancião é assim, ó. Então vai lá, marca uma comissão judicativa com a pessoa, e os anciãos vão lá e apuram o caso, conversam com a pessoa, pegam todos os detalhes a respeito do pecado que ela cometeu. Não basta a pessoa chegar e dizer, olha, eu cometi fornicação. Ah, é? E como foi? Por onde que ocorreu? Foi na frente? Foi atrás? Foi nos dois? Foi oral? Ah, o que mais vocês fizeram? Quantas vezes? Não basta você chegar e falar, olha, gente, eu cometi o pecado da fornicação. O máximo que uma pessoa racional deveria falar assim, olha, com quem foi? Quando? Pra gente saber aqui como tem que fazer. Não, eles querem saber tudo, nos mínimos detalhes. Eles colocam a pessoa sobre humilhação. Aí depois, se por acaso eles observarem que aquela pessoa parece, né, que está expressando certo arrependimento, talvez eles marquem uma segunda reunião, passam alguns textos bíblicos para a pessoa ler, e depois na segunda reunião eles vão lá e tomam a decisão, ó, já era. Está desassociada ou não está desassociada? Né? Eles vão fazer perguntas, se você se arrependeu, por que você está contando agora, se demorou para contar, estava querendo esconder, entendeu? Dependendo da situação já te desassocia na primeira reunião. É assim. Era assim. Agora você viu aí, né? Não, ó, o corpo governante decidiu que se deve se reunir várias e várias vezes com a pessoa para tentar reajustá-la num espírito de brandura. É agora que eles começaram a entender como é que a Bíblia orienta nesse caso da desassociação. Eu tenho um vídeo logo no começo do meu canal que eu falei sobre isso, que quem vai fazer o corpo governante mudar a forma como eles tratam quem é desassociado serão os governos humanos, não é a Bíblia. Eu tenho isso, eu já falei no meu canal há 2, 3 anos atrás. Logo no comecinho do canal. E passou o tempo, aconteceu o que eu falei. Então vamos lá. Desejamos que, por meio dos esforços amorosos dos anciãos, Jeová ajude quem cometeu o pecado a reconhecer a gravidade do seu erro e se arrepender. Se ele fizer isso, a comissão vai fazer visitas de pastoreio para ajudá-lo a escapar dos laços de Satanás e a continuar andando nos caminhos de Jeová. Esse ajuste reflete o mesmo esforço que o próprio Jeová fez para ajudar Davi e a nação de Israel. Vocês observaram, né, pessoal? Eles mudaram a forma, né, da remoção conforme estava solicitando o governo da Noruega. Eles estão fazendo de tudo para não desassociar ninguém. Só desassociar mesmo em último caso. Esse era o objetivo do corpo governante. A se arrepender. E no caso de menores batizados, ou seja... E agora, ó o pedidinho da Noruega sendo atendido. Então, gente, coloca na mente de vocês, ó. A comissão de ancião é composta por 3 anciãos. Se você é servo ministerial, marcou uma comissão judicativa, já deixou de ser servo ministerial. Se for pioneiro, já deixou de ser pioneiro. Se for ancião, já deixou de ser ancião. É automático. Se você for chamado por uma comissão de anciãos, que se reunir com 3 anciãos, qualquer privilégio que você tenha na organização, qualquer um que for, de limpar o banheiro,
a ser um superintendente de circuito, você já perdeu automaticamente o seu privilégio. Aí eu te falo para você, aonde é que está escrito isso na Bíblia? As testemunhas de Jeová não são as que seguem a Bíblia à risca, como tem alguns analfabetos funcionais que tentam defender a organização e nem conhecem a organização, e ainda tem coragem de dizer que o canal deles é alguma coisa ligada com conhecimento. Tem um aí que o canal dele chama Banheira do Conhecimento. Ele tinha que mudar o nome do canal dele para Banheira do Desconhecimento. Porque ele não sabe nada da organização e quer fazer vídeos defendendo a organização quando ele nunca serviu numa posição de liderança como eu e outros ativistas que conhecem o âmago e o interior da organização. Então nós estamos vendo aí. Vamos ver agora como é que vai ser a mudança para os menores. Lembrem-se, comissão de anciãos são 3 anciãos e você já está automaticamente excluído de privilégios dentro da organização. Agora, com os menores vai ser diferente. Seja que tem menos de 18 anos e que cometem um pecado grave. Atualmente, em casos assim, o menor batizado, junto com seus pais cristãos, se reúne com uma comissão de anciãos. Observaram? Isso aqui também não é inteiramente verdade, viu, gente? Porque, por exemplo, se tem um menor, você tem 16, 17 anos, e só você é membro das Testemunhas de Jeová na organização, se você cometer um erro, um pecado, você vai lá falar com os anciãos, eles vão se reunir somente com você. Dificilmente eles vão chamar seus pais mundanos para participarem da comissão judicativa. Era assim. Era assim. O membro do corpo governante, aí, o nosso querido Mark Sanderson, ele está contando uma meia-verdade para você. E depois dizem que nós, os apóstatas, é que falamos mentiras ou meias-verdades. Tá vendo? Tá vendo como que é a situação? Eu até faço um desafio. Se você passou por uma comissão judicativa e você era menor, você foi com seus pais? Deixe nos comentários aqui. Olha, isso só acontece quando os pais cristãos, eles sabem bem como funciona a organização e eles pedem para estar presente. Porque os anciãos não convidam, não. É eles que vão lá e querem fazer a humilhação da pessoa, né, independente da idade. E era a mesma coisa com os menores. Mas a partir de agora, 2 anciãos vão se reunir com o menor e seus pais cristãos. Tá vendo? Agora mudou para 2, não é mais comissão judicativa. É só 2 anciãos fornecendo encorajamento ao menor para fazê-lo voltar a si. Os anciãos vão procurar saber quais passos os pais já tomaram para ajudar seu filho a se arrepender. Se o menor tiver uma boa atitude e corresponder aos esforços dos pais, os 2 anciãos talvez decidam que não é necessário levar o assunto adiante. É claro que, periodicamente, os anciãos vão falar com os pais para saber se o menor está recebendo a ajuda que precisa. Então foi lá, falou, ó, nós estamos ajudando o nosso filho, tá dando tudo certo, aí os anciãos só vão ficar ali de vez em quando monitorando, saber se está tudo bem, se está tudo correto. Tudo para não desassociar mais, né, os menores. Mas, e se o menor batizado não se arrepender e continuar fazendo o que é errado? Nesse caso, uma comissão de anciãos deve se reunir com ele, junto com seus pais cristãos. O corpo governante está confiante de que esses ajustes refletem o desejo de Jeová de levar os pecadores ao arrependimento. Ele quer que eles caiam em si e escapem do laço do diabo. Observaram aí? Se ajustaram, amoldaram-se à solicitação, né? Parcialmente, né? Se amoldaram parcialmente ao pedido do governo norueguês. E você, testemunho de Jeová, vem aqui falar para mim que a organização segue o padrão à risca, o padrão bíblico à risca? Não ficou bem claro para você só na consideração da primeira matéria, das falas do Anthony Morris, da remoção do Anthony Morris, e agora nesse vídeo, que o Mark Sanderson aparece até com a gravatinha da cor da bandeira da Noruega, dando anúncios que se ajustam ao que foi pedido pelo governo norueguês? Meu Deus, cara.
Se você não consegue enxergar isso, você está além de ajuda. Mas vamos continuar, os ajustes, né, como vocês já sabem, não parou só por aí. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Vamos considerar o segundo texto, 1 Coríntios 5:13, que diz: removam do meio de vocês a pessoa má. A Bíblia diz claramente que o pecador que não se arrepende deve ser removido da congregação. E, na verdade, essa é uma consequência que a própria pessoa escolheu. Por quê? Porque ela se recusou a corresponder às várias tentativas amorosas dos anciãos de levá-la ao arrependimento. Aí nós temos a justificativa para a remoção. Tentou várias e várias vezes ajudar, não foi conseguido, então a pessoa iníqua, o que dá trabalho, o que não se arrepende, o que não se ajusta, tem que ser removido. Né? E isso se aplica tanto aos adultos quanto aos menores. Mas vamos ver aí como que a organização usava esse texto para dizer que você não deveria dar nenhum oi para quem está desassociado, e agora você pode dar. Mas mesmo quando os anciãos informam uma pessoa de que ela será removida da congregação, ela não vai ficar abandonada. A comissão não vai só explicar que passos ela tem que dar para ser recebida de volta na congregação. O que mais eles vão fazer? Tá vendo? Eles querem dar a impressão, né, nesse vídeo para o governo norueguês que eles não vão deixar a pessoa desassociada, ou removido, abandonado. Os anciãos vão explicar para a pessoa que eles gostariam de se reunir com ela depois de alguns meses para saber se ela mudou de atitude. Se ela aceitar se reunir, os anciãos vão fazer um apelo amoroso para que ela se arrependa e volte para a congregação. E no caso de pessoas que foram desassociadas no passado, talvez muitos anos atrás, em alguns casos, elas talvez nem lembrem por que foram desassociadas. Elas podem ter parado de fazer o que é errado há muito tempo. O corpo governante decidiu que os anciãos devem visitar essas pessoas, orar com elas e fazer um apelo amoroso para que elas retornem à congregação. Estão vendo? Que coisa amorosa do corpo governante, né? Mas eles são tão amorosos, são tão bondosos. Jeová, que não os orienta, que não dá revelações para eles, eles oraram para Jeová, e Jeová falou que eles deveriam continuar tentando trazer essas pessoas de volta para a organização. Tudo historinha para inglês ver, para agradar, né, a Noruega, para acalmar os ânimos diante lá do governo norueguês e a organização continuar recebendo subsídios estatais. Que coisa mais bonita, que coisa mais cristã, né, gente? Se a pessoa ficou afastada da congregação por muitos anos, ela com certeza está bem fraca espiritualmente. Por isso, se a pessoa aceitar, os anciãos podem providenciar que ela receba um estudo bíblico mesmo antes de ser readmitida. É claro que a pessoa tem que ter o desejo de voltar para a congregação e sempre serão os anciãos que vão providenciar que esse estudo seja feito. Imitando a misericórdia de Jeová com pecadores imperfeitos, queremos tomar a iniciativa e ajudar o máximo de pessoas possível a saber que a porta está aberta para que elas voltem para a congregação. Olha só, que coisa mais bonita, né? Emocionante, né, gente? Olha que bondade, a porta está aberta. Ai, meu Deus do céu, gente, é intragável, né? É intragável. Se você, que está assistindo a esse boletim, está desassociado, por favor, aceite a ajuda dos anciãos para conseguir voltar para a congregação. Se você não conhecer os anciãos da região onde você mora, fique à vontade para ligar ou visitar o Salão do Reino mais próximo e pedir ajuda para voltar para Jeová. Jeová quer muito que você volte e nós também. Seguindo a orientação da Bíblia, que está em 1 Coríntios 5:11, quando uma pessoa é removida da congregação, nós paramos de ter convivência com ela, nem sequer comemos com ela. Isso quer dizer que não participamos de atividades sociais com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que um cristão não pode convidar alguém que foi desassociado para assistir a uma reunião. Tá vendo, pessoal? Tá vendo o truque? O mesmo texto que eles usavam para dizer que não devia ter nenhum tipo de convivência social e nem cumprimentar, sequer dar um oi
né, conforme as matérias da organização, tem lá no livro Mantenha-se no Amor de Deus, na revista Sentinela de dezembro de 81, sabe? Eu nem vou colocar isso aqui porque já é matéria mais que batida em vários canais aí de dissidentes, inclusive no meu. Então vocês podem procurar no canal do Adriano, no canal do Alexandre do Nascimento, do Osmanito, do Edson Reis, que vocês vão achar essas informações, e no próprio site da organização, como é que eles tratavam os desassociados. Com base nesse texto não podia dar nem oi. E agora eles usam o mesmo texto para falar que pode. E é o que nós vamos continuar vendo aí. Reunião. Esse desassociado pode ser um parente, um antigo estudante da Bíblia ou alguém com quem você tinha muita amizade no passado. Como é bom que esse ajuste esteja sendo feito agora, enquanto nos preparamos para a reunião mais importante do ano. Como é bom que esse ajuste está sendo feito agora, quando nos preparamos para a comemoração, o memorial da morte de Jesus, né? Mas na verdade não é isso não. É como é bom que esse ajuste está vindo agora, veio agora, né, naquela época quando ele saiu, porque nós estávamos perdendo o dinheirinho da Noruega, bem no decorrer do processo. E de acordo com os pedidos do governo norueguês, as testemunhas de Jeová foram lá e ajustaram. Agora podem até cumprimentar e convidar um desassociado para vir para as reuniões. A celebração, que será realizada no domingo, dia 24 de março. E se uma pessoa desassociada vier assistir a uma reunião? Atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação. Observaram? A admissão do erro. Atualmente, nós não cumprimentamos um desassociado que vem às reuniões. Mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado. Observaram aí, Testemunho de Jeová, porque nós criticamos vocês? Vocês não têm iniciativa de nada. É o corpo governante decidiu que vocês podem escolher, decidir usar sua consciência para cumprimentar ou não um desassociado que vai na reunião, ou fazer um convite para ele. Quando a gente fala que você... Agora eu estou falando para vocês mesmos, irmãos. Quando nós falamos que vocês não raciocinam, não pensam, é isso que nós estamos nos referindo. O corpo governante tem que decidir e liberar vocês para tomar as decisões da sua vida. Eles que têm que falar para vocês, nós decidimos, depois de oração, que vocês podem escolher usar a sua consciência. Vocês não conseguem enxergar nessas palavras o tamanho do controle que o corpo governante tem sobre vocês? Sobre a sua autonomia? O quão vocês estão dependentes destes homens para dar um passo, qualquer que for, na sua vida. Vamos seguir. Que vier assistir a uma reunião. Oi, que bom te ver aqui. Obrigada. É verdade que não vamos ter uma conversa longa com a pessoa ou participar de atividades sociais com ela. Já viram, né? É o oi controladinho. Dentro do salão e já com a orientação aí. Não vamos ter uma conversa longa com o desassociado, nem participar em atividades sociais. Mas não precisamos ignorá-la totalmente. Não precisamos ignorá-la totalmente. Né? Você viu que o marido ali, ele chegou até a dar o oi. A esposa só abanou a cabeça. Né? Então ele não ignorou totalmente e ela também não. E ela ignorou um pouquinho mais que o marido, só, né? Meu Deus do céu, velho. Isso nos leva ao nosso terceiro texto, 2 João, do 9 ao 11. Lá diz: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Pois quem o cumprimenta, participa das suas obras más. Será que esse texto... Gente, antes dele dar a explicação dele, eu já vou falar para vocês, né? Esse texto está totalmente tirado fora do contexto. Ali diz que não é para cumprimentar quem não traz esse ensinamento. Que ensinamento? Se vocês lerem o contexto
de 2 João, vocês vão entender que ali está falando do anticristo, daqueles que negam a Cristo. E não de ensinamentos de uma organização humana, não de ensinamentos das testemunhas de Jeová, mas está falando daqueles que rejeitam a Jesus. Tá certo? Pois a gente continua. Isso está nos dizendo para não cumprimentar qualquer pessoa que tenha sido removida da congregação? Examinando o contexto desses versículos, o corpo governante concluiu que o apóstolo João estava se referindo aos apóstatas e a outros que promovem ativamente conduta errada. Com bons motivos, João orienta os cristãos a nem cumprimentar uma pessoa assim, por causa da influência perigosa que ela pode ter. Observaram como o texto é totalmente tirado do seu contexto? Então, quando o apóstolo João escreveu isso aí, né, supostamente João escreveu, ele estava se referindo ao anticristo, aqueles que negam a Cristo, e não pessoas que praticavam conduta ou pecados. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com apostasia, segundo o padrão bíblico. A apostasia é se opor a uma organização religiosa, por assim dizer, né? E não se opor a Cristo. Porque, por exemplo, eu posso me opor à organização das testemunhas de Jeová, mas continuar sendo cristão e respeitar Jesus como o Messias, considerá-lo o meu Salvador. Eu sou um apóstata, eu sou apóstata da torre de vigia, mas eu não nego a Cristo. Então esse texto não se aplica no meu caso. Entendeu? Como eles tiram tudo do contexto e manipulam mais uma vez a sua mente. Então nós devemos ser pessoas que têm as suas faculdades perceptivas treinadas para distinguir tanto certo quanto errado. Não deixar que alguém com posição de liderança numa organização religiosa diga o que você deve pensar ou deixar de pensar. Por isso, se um desassociado é conhecido por ser um apóstata ou alguém que promove ativamente um pecado grave, os anciãos não vão visitá-lo. E nenhum... Você viu? Pessoas como eu, por exemplo, não vão ser visitados. E isso não é o padrão da Bíblia. É o padrão do corpo governante. Vai continuar sendo considerado um lixo humano. Entenderam? A divisão que o corpo governante, o sectarismo que o corpo governante cria entre as pessoas. Um cristão deve cumprimentar essa pessoa ou convidá-la para assistir uma de nossas reuniões. E não é nem para cumprimentar e convidar para assistir umas reuniões um apóstata. E o que nós mais vemos acontecer? As testemunhas de Jeová entrando em contato com apóstatas na internet. Depois a gente vem, apresenta as orientações da organização sobre isso, eles ficam bravinhos. E alguns que às vezes se consideram até ungidos, se dizem que estão no mesmo patamar do corpo governante, que para eles não se aplica essa orientação. Mas o corpo governante foi bem claro aqui, não é para cumprimentar, não é para conversar com um apóstata. Não é nem para os anciãos procurarem essa pessoa. E você, né, muitas vezes está aqui, entra nos meus vídeos, no vídeo de outros canais, com ofensas, com briga, dando um mau exemplo como cristão no modo da palavra, né, no sentido pleno da palavra cristão, porque usam palavras de baixo calão, ofensas, ataque ad hominem, né? É isso que fazem aqueles que defendem as testemunhas de Jeová na internet. Desrespeitam a própria orientação aí do corpo comerciante. Nesse boletim, consideramos como Jeová deseja levar pecadores ao arrependimento. E também entendemos melhor 3 textos relacionados a como tratar quem comete um pecado grave. Seguindo o que diz em 2 Timóteo 2, 24 e 25, uma comissão de anciãos vai corrigir e instruir quem cometer um pecado grave com o objetivo de levá-lo ao arrependimento. Mas, como vemos em 1 Coríntios 5,13, a pessoa que se recusa a se arrepender deve ser removida da congregação. Mesmo assim, a comissão vai tentar ajudar a pessoa a ver a importância de se arrepender e voltar. E vai combinar de fazer uma visita para ela em alguns meses. Também esclarecemos o nosso entendimento de 2 João 9 a 11,
E vimos que ele se aplica especificamente aos apóstatas e a outros que promovem ativamente conduta errada, e não a todos que foram removidos da congregação. Desde que o primeiro casal humano pecou, Jeová tem trabalhado para resgatar os humanos arrependidos. É claro que Jeová não é permissivo, e ele também não protege de consequências ruins pecadores que não se arrependem. Mas, por amor, Jeová quer que os pecadores se reconciliem com ele. Então, pessoal, esse foi o discursinho para boi dormir do Mark Sanderson. Né? Você viu aí, né? Os ajustes. Anthony Morris disse que não ia fazer nenhum ajuste, porque a posição deles era baseada na Bíblia. Anthony Morris foi removido do corpo governante das Testemunhas de Jeová e, de seguida, a organização recorreu junto ao governo norueguês, né? E foi fazendo ajustes nos seus entendimentos desses assuntos, né? Mostrando a sua capacidade mutativa, de mutação, né? Sobre essa questão. Então, veio, né, mais uma vez, né, recorreu à organização, ao tribunal, recorreu mais uma vez depois desses ajustes, conforme nós vamos ver na próxima matéria aqui, de 28 de março de 2024. Então vamos lá. Face, né, tudo o que aconteceu, o governo, a Testemunha de Jeová fizeram esses ajustes e pediram, né, para o governo reconsiderar, e o governo não aceitou. E aí o que aconteceu? As Testemunhas de Jeová foram recorrer novamente. Em 4 de março de 2024, o Tribunal Distrital de Oslo manteve a decisão do governo norueguês de cancelar o Registro Nacional das Testemunhas de Jeová na Noruega. As Testemunhas de Jeová na Noruega vão apelar dessa decisão. A governadora dos condados de Oslo e Viken cancelou o nosso registro no fim de 2022. O Tribunal Distrital de Oslo suspendeu temporariamente essa decisão, só que em 30 de dezembro de 2022. Mas agora a posição do Estado é que continuaremos a ter nosso registro cancelado, a menos que paremos de remover da congregação os pecadores que não se arrependem. Vocês viram aí? E o que a organização fez então? Ajustou todas, né, as suas crenças para se tornar o mais difícil possível remover alguém da organização. Eu tenho por mim, né, e eu já sei de alguns casos aí, que os anciãos estão fazendo de tudo para não desassociar ninguém. Eles preferem que às vezes tentou ajudar, ajustar e não conseguiu, esquece um pouquinho, deixa a pessoa para lá, se afasta, vai que um dia você quer voltar e nós estamos aqui para ajudar quando você quiser. O que eles não querem é desassociar mais pessoas para que não caiam de novo, né, em conflito com o governo da Noruega. Então as Testemunhas de Jeová disseram que iam apelar, né, dessa decisão, foi para julgamento e então saiu o resultado. E veio aqui, em 27 de março de 2025. Tribunal de Apelação anula por unanimidade decisão inconstitucional da Noruega. Em 14 de março de 2025, o Tribunal de Apelação de Borgarting anulou por unanimidade a decisão do Tribunal Distrital de Oslo de revogar o registro legal das Testemunhas de Jeová na Noruega. O Tribunal de Apelação de Borgarting também concedeu aos nossos irmãos 8,5 milhões de coroas norueguesas, pouco mais de 4,5 milhões de reais, em compensação pelos custos legais envolvidos nos dois julgamentos. E aí eles fazem uma recapitulação, né? E por fim eles dizem ali, o tribunal concluiu que as Testemunhas de Jeová estão totalmente corretas e que as decisões de negar subsídios e registros são inválidas. Ficamos muito felizes com a decisão do Tribunal de Apelação na Noruega e sabemos que Jeová merece toda a nossa gratidão e louvor por ela. Então, isso é o que está atualizado lá no site da organização. Para os irmãos, eles são os vencedores, ganharam, apareceu, né, várias pessoas lampejando, comemorando que a organização teve realmente seus direitos restabelecidos no julgamento final.
Mas será que parou por aí? Não parou. E é isso que eu falo para vocês, a falta de honestidade intelectual daqueles que defendem a organização. Vocês não são corretos, não são pessoas que seguem o padrão bíblico à risca? Eu não vi nenhum defensor das Testemunhas de Jeová vir aqui e apresentar essa notícia, por exemplo. Estado recorre do caso das Testemunhas de Jeová ao Supremo Tribunal. Quer dizer, não acabou ainda. Não acabou. O Tribunal de Apelação concluiu que a decisão do Estado de privar as Testemunhas de Jeová de subsídios estatais era inválida. O Estado está recorrendo do caso à Suprema Corte. E aqui vai fazer, nessa matéria, toda a recapitulação também, né, de uma forma sucinta, sobre o caso. Certo? Então ainda não acabou o Testemunho de Jeová, a questão da Noruega, mas a sua organização, ela, assim como os apóstatas, né, contam meias verdades ou mentiras descaradas, a organização faz a mesma coisa. E a mesma coisa fazem os defensores da organização das Testemunhas de Jeová na internet. Eles nunca vêm e contam a história completa. Somente a versão que lhes apetece. Somente a versão que os beneficia. Falta honestidade, falta hombridade, falta brio da dianteira dessa organização. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? É alertar você para que você veja como é que está a organização. Em que é que você está metido, ou naquilo que você quer se meter se você se tornar uma testemunha de Jeová. Eles não seguem padrão bíblico, arrisca coisíssima nenhuma, porque se seguissem o padrão bíblico, eles não eram notícia em tribunais em nada, nesse sentido aí negativo, e se fossem apresentados, eles receberiam o tratamento que deveriam receber segundo os governos, porque como cristãos eles seriam perseguidos. Mais uma vez eu pergunto para você, você consegue imaginar os cristãos no primeiro século entrando em contato com Roma e solicitando subsídios, reclamando porque perderam subsídios, e porque as outras religiões têm, por que nós não podemos ter? Só porque nós desassociamos e removemos as pessoas? Não. É por causa do tratamento desumano que vocês dão para as pessoas que são removidas. Se vocês tivessem feito o ajuste, seguindo realmente o padrão bíblico, que é remover e continuar prestando auxílio e ajuda às pessoas e não continuar tratando elas como lixo, vocês não teriam perdido e não teria esse julgamento, não teria ido a tribunal, agora ficar recorrendo ao Supremo Tribunal, não aconteceria nada disso. Era só seguir o padrão bíblico. Ah, Ricardo, mas o padrão bíblico não removeu e não tenha nem contato com o homem iníquo? Isso, lá diz, para não ter o convívio social com aqueles que foram removidos. Mas você pode cumprimentar, se você encontrar lá num café, estiver ali sentado, a pessoa está ali, você pode conversar com ela. Você não combinou, você não marcou. Se for o teu parente, você pode, lá dentro da tua casa, continuar tendo o convívio normal. E analisem, gente, eles usaram o mesmo texto que eles usavam para proibir você de falar oi pro teu marido dentro de casa, pro teu filho, pros teus amigos que estão lá fora, eles usaram o mesmo texto para falar que não é mais proibido. Será que a sua cabeça não consegue raciocinar e enxergar que isso está tão claro como a água? Que a organização adapta as suas políticas, os seus dogmas, as suas doutrinas de acordo com a vontade do dinheiro? A Noruega não proibiu as Testemunhas de Jeová de executarem as suas atividades. Olha, vocês querem manter a posição de vocês, que é baseada na Bíblia, sobre a desassociação dessa forma? Não tem problema nenhum. Vocês só então não vão receber os subsídios do governo, porque aqui nós entendemos que a pessoa que vai ter uma liberdade religiosa, ele pode escolher mudar de religião e não ser penalizado por isso. Isso é liberdade religiosa. É assim que nós entendemos. Mas vocês
Querem punir e obrigar a pessoa a voltar para a organização, para continuar tendo convívio com seus familiares. Isso não é liberdade religiosa, isso não é de respeito aos direitos humanos. E assim, eu não sei em que mente, né, de um governo e também não consegue enxergar e ver isso. Né? E eu até quero dar os parabéns para o Tribunal de Apelação da Noruega por dar vazão à prática da intolerância religiosa e da instituição, né, instituição da prática de falta de respeito aos direitos humanos. Vocês Vocês tornaram legal a prática do não respeito dos direitos humanos das Testemunhas de Jeová para com as pessoas que abandonam a organização. E se vocês pegarem depois, pessoal, verem as mentiras que foram contadas pelos advogados da organização por irmãos anciãos durante o tribunal, vocês vão sentir nojo do que eles são capazes de fazer por causa da organização, mentindo descaradamente em tribunal. Como pode um tribunal de apelação não ver as orientações claras que tem lá no livro dos anciãos sobre todas essas questões? Orientações que vocês, Testemunhas de Jeová simples, que nunca foram anciãos, não conhecem, vocês não sabem, vocês não têm acesso. Né? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo ajude algumas pessoas aí a despertarem, usarem a sua mente para entender, né, como a organização tem agido de forma hipócrita no caso da Noruega e tem ludibriado e enganado tanto vocês quanto o público em geral e o próprio Tribunal de Apelações da Noruega. E esperemos que agora o Supremo Tribunal encare e veja as coisas de uma forma mais imparcial. Muito obrigado, pessoal. Nós nos vemos num próximo vídeo, em breve ou daqui uns dias. Até lá!